Então, pessoal, o objetivo desse nosso plantão de hoje, dessa aula, é a gente, de fato, tirar algumas dúvidas de vocês com relação aos conteúdos e aos estudos dirigidos que vão ser cobrados na prova que a gente estará fazendo essa semana, tá? Alguns lembretes, a prova, ela tem 1h40 de duração, 5 questões de múltipla escolha, 1 de VOF e 5 abertas. Eu criei um banco de questões em que cada aluno vai ter uma prova própria, porque existe uma aleatorização das questões. O nível de dificuldade das questões, tanto de múltipla escolha, quanto de VOF, quanto as abertas é o mesmo. E os conteúdos que elas cobram também foram ponderados na hora da montagem da prova, tá? Então, eu vou pedir que vocês, pelo bate-papo, mandem as dúvidas de vocês, a questão que vocês querem que eu corrija, sempre falando, estudo dirigido do conteúdo tal, questão número tal. Se for alguma explicação de algum assunto que vocês gostariam que eu explicasse de novo, mandem no chat. Rafael, explica de novo o que é um promotor, por exemplo, que eu explico, tá? Então, à medida que for aparecendo aqui no bate-papo as dúvidas e demandas de vocês, eu vou fazendo as correções e as ponderações, ok? Quem tiver dificuldade de colocar sua dúvida escrita, só pede aqui no chat para eu liberar o microfone, que aí você abre o seu microfone e faz a sua pergunta falando, tá? Mas hoje é vocês que vão mandar na aula. Então, é vocês que trazem as dúvidas e eu vou corrigindo na medida do possível, tá? Reforçando que o gabarito do primeiro estudo dirigido, que a gente ainda fez no presencial, de estrutura do DNA e RNA, eu já postei no Moodle das duas turmas. Já postei o gabarito do estudo dirigido de replicação também nas duas turmas. E o de transcrição eu não consigo postar, porque as turmas pediram adiamento da entrega para essa semana. Então, eu só consigo colocar ele na semana que vem, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aberto o chat para vocês. Dúvidas de questões, dúvidas de assuntos. Bom, o Anderson mandou aqui, estudo dirigido de transcrição, questão 6, em relação à montagem do desenho de uma possível molécula de DNA e RNA, tá? Anderson, eu vou plotar aqui o estudo dirigido para a gente ver a pergunta, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Que bom. Só um minutinho. Anderson, esse estudo dirigido, né? O de transcrição, a questão número 6. É essa aqui, né? Então, vamos lá. O professor Gustavo Lacorte isola um gene eucariótico, então a gente está falando de um organismo eucarioto, tá? Que contém 5 exons. A seguir, ele isola o mRNA, quer dizer, o RNA mensageiro maduro, produzido por esse gene, tá? Então, ele tem o gene e tem o RNA mensageiro maduro, pós-processamento. Depois de tornar o DNA unifilamentar, né, ele fez uma desnaturação do DNA por aquecimento, ele mistura o DNA e o RNA mensageiro, que é unifilamentar. Parte do DNA unifilamentar hibridiza-se. O que quer dizer hibridizar? Emparelhar, se liga com o RNA mensageiro complementar. Desenha a aparência dos híbridos de DNA e RNA observados ao microscópio eletrônico. Identifique em seu esquema se as fitas de DNA ligadas ao RNA são fitas molde ou codificadoras, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu quadro branco, a gente também tem isso aqui no Zoom, e vou fazer o desenho. Só vou fazer uma colinha para mim aqui no chat de vocês, que são 5 exons. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem? A gente tem, então, a mistura de um DNA com o RNA mensageiro unifilamentar. A gente transforma esse DNA em unifilamentar pelo aquecimento, né? E o RNA mensageiro, ele é unifilamentar. O que acaba acontecendo, pessoal? Vocês sabem que o RNA mensageiro maduro de eucariotos, ele é formado apenas por exons. Tranquilo?
E nesse RNA mensageiro maduro dos eucariotos, nós não temos os introns representados, tá bom? Quando a gente pensa, então, em um experimento que vai ligar, que vai hibridizar RNAs mensageiros maduros com o DNA do gene que codifica esses RNAs, a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Isso aqui representa o mRNA, e aí a gente tem o DNA fazendo isso daqui, ó. Todas essas regiões que têm hibridização, ligação entre o RNA mensageiro e o DNA, são regiões que têm informação complementar entre o RNA mensageiro e o DNA. Portanto, são os exons. Então, aqui a gente tem o exon 1, o exon 2, o exon 3, o exon 4 e o exon 5. Essa região aqui que não está hibridizando representa a 5' do TR do gene, e essa região final aqui, pós-exon 5, que não está hibridizando no DNA, no RNA mensageiro, representa a 3' UTR. E esses loops aqui entre os exons representam o quê? Os introns. Lembrem-se que os introns, eles têm a sequência deles no gene, isso quer dizer, eles têm sequência no DNA, eles vão ser transcritos no transcrito primário, mas durante o processamento do transcrito primário, os introns são removidos pelo splicing. Portanto, o RNA mensageiro maduro ele não vai conter os introns. Então, as sequências intrônicas da fita de DNA unifilamentar, elas não encontram complementariedade no RNA mensageiro maduro, e por esse motivo vai ficar nesses loops. Então, entre dois exons tem um intron, no caso entre 1 e 2, intron 1, aqui o intron 2, aqui o intron 3 e aqui o intron 4. Então, o raciocínio é esse daqui. E agora a parte fácil da pergunta. Qual que é a fita de DNA que tem complementariedade com o RNA mensageiro? É a fita molde, que foi utilizada como molde para transcrição, ou a fita codificadora? É óbvio que essa fita de DNA só pode ser a molde, porque é a fita molde que foi usada na transcrição como molde e ela, portanto, é complementar ao mRNA. Então, eu acho que eu respondi tudo, né, Anderson? Eu fiz o desenho, expliquei de onde veio o desenho e mostrei para vocês que a fita de DNA que está sendo usada nessa hibridização com o RNA mensageiro maduro eucariótico é a fita molde, que tem que ser complementar ao RNA mensageiro. Como não tem intron no RNA mensageiro maduro, as sequências intrônicas presentes no DNA, elas vão formando essas alças, esses loops, devido à falta de complementariedade no RNA mensageiro maduro. Só vai ter complementariedade DNA fita molde com RNA mensageiro maduro, as regiões exônicas. Anderson, você que pediu a questão, ficou claro? Solucionou a sua dúvida? Esse desenho, se vocês olharem no livro do Pearce, tem um dele lá, tá? Mas infelizmente é aquela história, né? O livro do Pearce, eu não tenho ele em PDF em português para mandar para vocês, tá? Anderson, já que então solucionou, eu peço agora mais dúvidas de outros alunos. Se o Anderson também tiver mais, pode mandar. Raquel, pergunta resumo do conteúdo de transcrição. Questão 6. Diferença de um RNA monocistrônico para um policistrônico. Antes de eu passar para a sua, Raquel, eu vou aproveitar a dúvida do Gabriel. Bom, Gabriel, na verdade, quando você tem duas fitas de ácidos nucleicos complementares em sequência, não há necessidade de uma enzima para poder fazer a hibridização entre elas. Esse processo é um processo espontâneo. Você se lembra do experimento de desnaturação do DNA, quando a gente estava fazendo a curva de Melting? Então, se aquecia o DNA, ele desnaturava, né? Formava duas fitas simples. Quando você deixava aquele DNA esfriar, naturalmente
tinham aqueles encontros aleatórios devido ao esfriamento e redução da energia cinética, e aí na hora que começava a complementar, lembra daquele efeito de zíper, que complementava tudo e a fita inteira renaturava? O processo aqui de hibridização é o mesmo. Só que quando a gente está falando de hibridização, eu estou pegando dois ácidos nucleicos diferentes, DNA e RNA. Por exemplo, DNA hibridizando com uma proteína, por exemplo, ok? Mas esses processos de hibridização baseados em complementariedade, em reconhecimento de sequência complementar, não tem necessidade de participação de enzima. Sim, é algo natural e espontâneo, desde que as condições de temperatura favoreçam o processo. Nesse caso aqui, a gente, quando faz esse experimento no laboratório, a gente tem temperatura controlada, pH controlado, mas isso aqui a gente faz naturalmente, sem necessidade de enzima. É um processo espontâneo. Tá bom, Gabriel? Voltando à pergunta da Raquel, tá? Então, eu vou apagar o meu desenho, né? Acho que todo mundo já tirou foto para poder resolver depois a sua dúvida. Vou dar aí 10 segundinhos para quem não tirou, porque eu vou tirar ele da tela. Vamos limpar. Bom, de acordo com a Raquel, no conteúdo de transcrição, a questão número 6 das perguntas resumo, eu pedia a diferença de um RNA mensageiro monocistrônico para um policistrônico. Bom, Raquel, eu vou até aproveitar a oportunidade e vou pegar um slide da aula, tá? Outra coisa, aproveitando aqui que eu estou abrindo o slide, vou falar uma coisa com vocês. Vocês, quando estão fazendo os exercícios, eu estou sentindo que vocês não estão voltando nos slides, voltando naquele resumo que eu estou postando para vocês, e é fundamental. Essa é uma pergunta que a Raquel está fazendo, que tem um slide que responde ela direitinho. Vou mostrar para vocês agora. É o finalzinho da aula de transcrição e processamento. Vocês estão vendo o slide? Obrigado, Raquel. Então aqui, Raquel, esse slide ele responde direitinho a questão 6 da pergunta resumo. Nele a gente coloca a estrutura geral de um RNA mensageiro procariótico, que é policistrônico, e um RNA mensageiro eucariótico, que é monocistrônico. Então, o que é um RNA mensageiro policistrônico? Esse tipo de RNA mensageiro, que é típico dos procariotos, ele tem sequências codificadoras no mesmo RNA mensageiro de várias proteínas diferentes. Geralmente, essas proteínas, Raquel, elas participam de um mesmo processo metabólico ou fisiológico, tá? Só que, por uma economia do ponto de vista de organização genômica e uma economia até mesmo para regulação dos processos, os procariotos que têm genoma muito curto, o que eles acabam fazendo? Eles acabam juntando numa mesma unidade transcricional, num mesmo transcrito, num mesmo RNA mensageiro, as sequências codificadoras de proteínas, isto é, de genes, que participam de processos relacionados. É aquela velha história. Se eu estou ativando a via da lactose e essa via tem 3 enzimas e tem lactose disponível, por que eu vou produzir uma enzima e depois eu vou produzir a outra enzima e depois eu vou produzir a terceira enzima? Já que nós temos todas as enzimas sendo demandadas naquele momento, vamos produzir tudo de uma vez. A ideia do RNA mensageiro policistrônico, dos procariotos é essa. Um mesmo RNA mensageiro tem sequências codificadoras de diferentes proteínas, tem sequências codificadoras de vários genes, que são transcritas juntas e vão ser traduzidas ao mesmo tempo em várias proteínas, mas que provavelmente essas proteínas desse RNA participam de uma mesma via metabólica, um mesmo processo fisiológico, tá? Por ser procariótico, esse RNA mensageiro não tem aqueles processamentos básicos da região 5', então ele não tem cap 5',
ele também não tem processamento da região 3' Este é um RNA mensageiro policistrônico, tá? Um RNA mensageiro eucariótico é tipicamente monocistrônico. Nele, portanto, cada RNA mensageiro traz a sequência codificadora de um único peptídeo. Isso quer dizer, sequência codificadora de um único gene. Então, cada proteína é codificada por um RNA mensageiro monocistrônico diferente, permitindo com que você tenha mais gamas de regulação da expressão gênica. Além dessa diferença de composição, o RNA mensageiro monocistrônico dos eucariotos, ele passa pelos processos de processamento, como adição do cap 5' na sua região 5' UTR, a adição da cauda poliar na região 3' UTR, e houve o processamento por splicing, onde as sequências intrônicas, que não existem nos procariotos, foram removidas, permitindo com que no RNA mensageiro maduro a gente tenha apenas sequências exônicas de exons, tá? Então, essa figura, Raquel, ela é o resumo pelo qual você se baseia para diferenciar um RNA mensageiro policistrônico procariótico de um RNA mensageiro monocistrônico eucariótico. Ok, Raquel? Mais alguma dúvida? Já te respondo, Leonardo. Só deixa a Raquel me dar um ok, se ela... Ótimo, obrigado. Leonardo, minha dúvida é conceitual, tudo bem. Tá na questão 3 da lista sobre replicação do DNA. Qual a diferença entre a DNA polimerase e a DNA ligase? Perfeita a sua pergunta, Leonardo. Bom, deixa eu só sair dessa apresentação aqui. Show. Pegar um quadro branco. Bom, Leonardo, a sua dúvida é muito pertinente. Quando a gente pensa na DNA polimerase, ela é uma enzima que tem a capacidade de adicionar novos nucleotídeos em uma fita de DNA que está sendo sintetizada. Então, o que a DNA polimerase faz? Ela tem alguns pré-requisitos. Muitos erraram essa questão no estudo dirigido de replicação, porque os pré-requisitos da DNA polimerase são fita molde, extremidade 3' ou H livre na fita que está sendo sintetizada, que geralmente vai ser criada por um primer, e esse pré-requisito aqui muitos de vocês esqueceram na resposta, por isso perderam pontos. E o terceiro pré-requisito, que é o substrato sobre o qual a DNA polimerase trabalha, são os DNTPs, os desoxirribonucleotídeos trifosfato. Trifosfato porque tem duas ligações fosfato-fosfato, que, quando hidrolisadas, liberam energia para a síntese de ligações fosfodiéster. Então, a DNA polimerase, quando esses três pré-requisitos estão atendidos, tem uma fita molde, tem uma extremidade 3' ou H livre, num nucleotídeo final de primer ou da cadeia em síntese, e tem os DNTPs disponíveis, a DNA polimerase adiciona novos nucleotídeos, usando como base a complementariedade das bases nitrogenadas entre o nucleotídeo novo e aquele presente na fita molde, e a energia para esse processo vem da hidrólise de ligações fosfato-fosfato de alta energia existentes nos nucleotídeos trifosfato. E dessa forma, ela consegue sintetizar ligações fosfodiéster 5' fosfato 3' OH e faz com que a cadeia em síntese cresça do sentido da ponta 5' em direção à ponta 3'. Isto é o que a DNA polimerase faz. Bom, a DNA ligase ela já trabalha num outro sistema. Quando você tem uma fita de DNA com dois nucleotídeos já adicionados, adjacentes, mas que não estão conectados por uma ligação fosfodiéster, é como se você tivesse a fita o quê? Quebrada. O esqueleto, pentose, fosfato, ele não está 100% íntegro.
Porque esse nucleotídeo de adenina e esse nucleotídeo de timina, eles não estão ligados por uma ligação fosfodiéster. Eles já estão adicionados, eles já fazem pontes de hidrogênio com o complementar na fita de baixo. Mas é aquela região, por exemplo, onde você tem um fragmento de Okazaki e outro fragmento de Okazaki. Eles, o final de um e o início do outro, não foram conectados pela DNA polimerase durante a síntese padrão. Por isso que a última etapa da replicação precisa da atuação da DNA ligase. Porque a DNA ligase ela vai conseguir fazer uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos adjacentes na mesma fita, que não estão conectados por essa ligação fosfodiéster. Como eles já foram adicionados, não tem como você pegar o trifosfato deles, porque já gastou a energia do trifosfato. Então, o que a DNA ligase faz? Ela pega um ATP, que é fonte de energia padrão da célula, hidrolisa ligações fosfato-fosfato de alta energia presentes no ATP e ela usa essa energia para criar uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos que já estão adjacentes. E aí a DNA ligase, então, faz a ligação fosfodiéster 5' fosfato, 3' OH, unindo esses dois nucleotídeos. É por esse motivo que lá na fita retardada ou de síntese descontínua, todos os fragmentos de Okazaki vão ser unidos pela ação da DNA ligase, depois que os primers são removidos pela DNA polimerase 1. Ok, Leonardo? Então ficou claro a diferença de catálise, de mecanismo, né, entre a DNA polimerase e a DNA ligase? De nada, Leonardo. Mais dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Não tem mais dúvidas, gente? Então vou encerrar a aula. Estou por conta de vocês. Questão 8 da mesma lista. Leonardo, você pode mandar ela pelo bate-papo, por favor? Porque se for pergunta resumo, eu tenho que entrar no AVA. Cola ela no bate-papo aqui, que eu leio, fica gravado, e eu já respondo. Faz essa gentileza para mim. Ou outra pessoa, tá, gente? Ele está falando sobre a questão 8 da lista, então é estudo dirigido de replicação. Eu tenho a resposta, só não tenho a pergunta. Ah, já sei qual que é. Muito bom, Leonardo, é a dos telômeros. Ninguém da biologia até agora, faltam 2 estudos dirigidos para eu corrigir, acertou essa questão, tá? Enquanto você vai localizando aí, Leonardo, eu vou me preparando aqui para... Obrigado, Raquel. Então, a gente tem uma célula eucariótica diploide, na qual a gente tem o número 2N igual a 14, tá? Quantos telômeros existem em cada uma das fases do ciclo celular? Muita gente respondeu que durante a fase G1 e G2, quando a gente está na intérfase, não teria cromossomos, né? O DNA estaria na estrutura de cromatina e por isso não existem os telômeros. Bom,
Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. A gente tem uma longa fita de DNA dupla fita, tá? As pontas de um DNA dupla fita eucariótico linear, né, são telômeros. Entre os telômeros existe uma região que vai formar o centrômero do cromossomo. Quando a célula está em intérfase G1, SG2, o DNA está na estrutura de cromatina frouxa, acessível às enzimas, acessível às proteínas, para que os processos de replicação e transcrição ocorram naturalmente durante a intérfase. Quando a célula termina G2 e vai entrar no processo de divisão celular, ela vai pegar cada uma das fitas de DNA dela, né, e vai condensar em um cromossomo. Então, gente, tudo que a gente fala do cromossomo metafásico, enroladinho, empacotado, como esse aqui que eu acabei de rabiscar, isso quer dizer telômero, centrômero e o outro telômero. Tudo isso existe na fita de DNA, na molécula de DNA, que vai dar origem a esse cromossomo. A única diferença entre a molécula de DNA da intérfase e o cromossomo metafásico é a forma pela qual esse DNA está pouco empacotado na cromatina interfásica e muito empacotado, muito condensado no cromossomo metafásico. Mas telômeros existem na cromatina difusa e no cromossomo metafásico, são as pontas. Centrômero, existem sequências que fazem essa região centromérica e que são locais de ligação das fibras do fuso. A sequência centromérica está na fita de DNA. Na hora que enrola para formar um cromossomo, a região centromérica ela fica aquela constriçãozinha aonde a fibra do fuso se conecta ao cromossomo. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer nessa questão é que mesmo durante a intérfase, fases G1, S, G2, existem pontas nos cromossomos lineares eucarióticos. A gente pode contar essas pontas, a gente pode contar esses telômeros. Ok? Bom. Vamos lá. Todo cromossomo linear, pergunto para vocês, qualquer um pode responder, a figura está aqui para deixar bem claro. Todo cromossomo linear tem quantos telômeros obrigatoriamente? Olhem para as imagens. Cada cromossomo, cada fita de DNA, molécula de DNA dupla fita. Muito bem, Davidson, muito bem, Leonardo. Todo cromossomo, toda molécula de DNA linear eucariótica tem 2 telômeros por cromossomo. Por cromossomo simples ou duplo? Olha esse daqui para ver se vocês sacam. 2 telômeros por cromossomo simples ou cromossomo duplo? Muito bem, Leonardo. 2 telômeros por cromossomo simples. Qual que é o processo biológico molecular que a gente já estudou e que vai cair na prova 1, que ocorre durante a fase S da intérfase? Replicação do DNA. Muito bem, Davidson. Durante a fase, então, de fase S da intérfase, a gente tem a replicação do DNA, aonde cada molécula de DNA, de maneira semiconservativa, faz uma cópia de si mesma, produzindo ao final 2 moléculas de DNA idênticas. Isto transforma os cromossomos simples em cromossomos duplos. Esses cromossomos duplos, eles têm aquele jeitão assim, ó. Então, isso aqui é uma das fitas de DNA. Isso aqui é a outra fita de DNA. E aí, agora, a gente tem um cromossomo duplo, pós-fase S.
Pergunto para vocês, um cromossomo duplo como esse que eu acabei de rabiscar aqui, tem quantos telômeros? 4. Então, cada cromossomo duplo, pós-replicação do DNA, pós-fase S, ele tem 4 telômeros. Bom, feita essa revisão, agora a gente vai fazer a questão. Então, lá na letra A, o autor perguntava quantos telômeros nós tínhamos por célula durante a fase G1 desse organismo. G1 é a parte da intérfase anterior à fase S. Então, é aquele estado onde a gente tem os cromossomos simples, 2 telômeros por cromossomo. Se a célula padrão diploide tem 14 cromossomos, cada cromossomo tem 2 telômeros, porque ele ainda é simples, eu pergunto para vocês, quantos telômeros temos numa célula deste organismo em G1? Muito bem, 28 telômeros, ok? E aí na letra B ele pergunta em G2. G2 é a fase do ciclo celular da intérfase pós-fase S, ou seja, todo o DNA foi duplicado. Isso quer dizer que os cromossomos simples viraram cromossomos duplos. Pergunto para vocês. Agora, nós temos 4 telômeros por cromossomo duplo. Quantos telômeros temos numa célula em G2? Muito bem, Davidson. Agora a gente tem 56 telômeros, porque cada um dos 14 cromossomos são duplos em G2 e cada um deles tem 4 telômeros, tá? Na letra C, ele pergunta quantos telômeros teríamos na prófase de mitose. Na prófase de mitose, a gente só condensou ainda mais o DNA desses cromossomos duplos. Então, não houve nenhuma redução do número de cromossomos, a célula continua tendo 14 cromossomos duplos, cada cromossomo duplo com seus 4 telômeros. Então, a gente continua em prófase tendo os nossos 56 telômeros. Na letra D, ele pergunta quantos telômeros temos por célula no fim da citocinese. Quando a citocinese termina, você está produzindo células filhas que têm a mesma quantidade de cromossomos, porque estamos falando de mitose, não tem alteração da quantidade de cromossomos. Então, cada célula filha no final da citocinese, nesse organismo, tem 14 cromossomos. Mas eles voltam a ser simples, porque na mitose, o cromossomo duplo na anáfase se separa em 2 cromossomos simples. Então, cada célula filha vai receber 14 cromossomos simples. Como vocês já sabem, cada cromossomo simples tem 2 telômeros, então a gente, no final da citocinese, volta a ter 28 telômeros em cada uma das células filhas. Ok, Leonardo? Foi você que pediu? Foi, né? Ficou claro? Essa questão parece que teve uma confusão na explicação da monitoria, mas a Thalita chegou a corrigir depois. Então, assim, acompanhe os vídeos da monitoria, porque ela depois fez a correção, ela entrou em contato comigo e eu mostrei o raciocínio para ela. Essa é uma questão que até esse momento, faltam 2 estudos dirigidos da bio para eu corrigir, ninguém acertou, tá? Não sei como foi lá na VET, devo começar a corrigir os estudos dirigidos da VET amanhã, tá? Gente, mais dúvidas, mais perguntas? Muito boa essa questão, tá, Leonardo? Muita gente não entende esse raciocínio e por ter sido uma questão de alto índice de erro, acho que foi muito legal você ter perguntado. Então, Davidson, quando a gente está num tecido, né, que não tem a telomerase, a gente sempre perde um pedacinho das sequências teloméricas na fita de replicação de síntese descontínua. Quando a gente tem um tecido que expressa a enzima telomerase, é o que a gente viu. A telomerase tem a capacidade de fabricar um pedacinho de fita molde a mais, permitindo com que na fita de síntese descontínua, na região telomérica, não tenha perda de sequências. A evolução
fez com que nesses telômeros a gente tivesse blocos de sequência que não codificam nenhum gene importante e que, por esse motivo, podem ser perdidos ao longo das replicações. Mas, ao mesmo tempo, a evolução utilizou esse encurtamento dos telômeros como um importante marcador de senescência e envelhecimento celular, permitindo com que outros processos fisiológicos, como a apoptose, que vocês verão na aula de patologia, sejam ativados em determinadas condições fisiológicas de tecidos. Tranquilo? Mais perguntas? Bom, a Fabiana pediu aqui o estudo dirigido de transcrição, questão 8, purificação do vírus que infecta as folhas de tomate. Eu adoro essa questão. Essa deve ser a questão do Natan. Deixa eu compartilhar aqui. Fabiana, é essa daqui? Vamos lá. Natan purificou um vírus que infecta as folhas de tomate plantado em Carmópolis de Minas. O tratamento de uma amostra com fenol remove proteínas virais, ou seja, não é proteína que está sendo utilizada no experimento. As proteínas virais foram removidas. O que sobrou do vírus, então? Se você tira as proteínas virais, sobra o material genético dele, um ácido nucleico. A aplicação do material residual sem proteínas virais às folhas raspadas saudáveis de outras plantas de tomate resulta na formação de prole do vírus, gera infecção, gera doença. Ou seja, o material genético do vírus por si só é capaz de infectar células hospedeiras. Você concluiu que a substância infecciosa é um ácido nucleico. Está super certo, porque se você tirou proteínas virais com fenol, o que sobra é o material genético do vírus. Propõe um modo simples e altamente sensível para determinar se o ácido nucleico desse vírus é DNA ou RNA. Propõe um experimento a ser feito com grupo controle e grupo experimental. Bom, essa questão, ela parece difícil, mas ela é super fácil. Você tem um ácido nucleico desconhecido que você sabe que pode ser de dois tipos, ou ele é um DNA ou um RNA. Então, se você pega o seu ácido nucleico desconhecido e trata com uma DNase, enzima que destrói DNA, e pega esse material e infecta pés de tomate, e ele não tem mais capacidade infectiva, é porque provavelmente ele era um DNA, com a DNase você destruiu ele e ele perdeu o poder infeccioso. Mas, se você pegou o ácido nucleico desconhecido, tratou com DNase, levou ele para a planta saudável e ela pegou a doença, isso quer dizer que a DNase não destruiu o seu ácido nucleico desconhecido, porque ele não é DNA. Qual que é a outra opção para ele ser? Um RNA. O que você faz nesse caso? Faz a contraprova. Você pega esse mesmo ácido nucleico e agora trata com a RNase. Se você, ao tratar com a RNase, vê que o seu ácido nucleico perdeu a capacidade de infecção, aí você tem a prova dos 9. Ele é um RNA que perde a sua capacidade infectiva quando é destruído pela RNase, mas não perde a sua capacidade infectiva quando é destruído pela DNase. E aí você então fez o experimento bacaninha com o controle e o experimento, o controle interno com a utilização da outra enzima, e você fez um experimento muito simples que prova se o material genético desse vírus, que é infectivo, é um DNA ou um RNA, usando as enzimas que degradam esses ácidos nucleicos, RNase e DNase, respectivamente. Fabiana, ficou claro? É muito simples, é só mesmo estruturar na cabeça que você precisa tirar a prova se é um DNA ou RNA usando as enzimas que degradam eles. E um experimento é a prova do outro, ok? Mais alguma dúvida, pergunta? Nove de qual lista ou estudo dirigido? Leonardo. Ah, essa também eu adoro. Essa eu dei dica. Eu dei dica na aula teórica da semana passada. Falei várias vezes sobre isso daqui. Vamos lá, 9. Professora Fabiana Couto, coordenadora do curso de Biologia, identificou uma mutação em leveduras. Ela estuda fungo, né?
que impede a colocação do cap 5' do RNA recém-transcrito, ou seja, ela identificou uma mutação em que as leveduras, que são eucariotos, não conseguem adicionar o cap na região 5' dos RNAs lá. Entretanto, para surpresa da Fabiana, todas as enzimas necessárias para colocar o cap estão normais na levedura dela. Então, a mutação não é nas proteínas colocadoras de cap. Mas a Fabiana determina que a mutação aconteceu em uma das subunidades, isto quer dizer, componentes da RNA polimerase 2. Que subunidade é mutante e como esta mutação resulta na falha em adicionar o cap na levedura? Fácil demais. Lembra, gente, que a RNA polimerase tem a nossa famosa cauda CDT? A cauda CDT, que é uma subunidade, é um componente, é uma parte da RNA polimerase 2, ela tem duas importantes funções. Primeiro, quando o complexo de início de transcrição é formado no promotor, a cauda CDT da RNA polimerase é fosforilada. Lembra, ignição liga a RNA polimerase e ela começa a transcrever o gene. Primeira função dela. Segundo, a cauda CDT fosforilada é ponto de ligação de todas as proteínas e enzimas que fazem o processamento do transcrito primário, que são as proteínas que adicionam o cap, as proteínas que fazem o splicing e as proteínas envolvidas na poliadenilação. Então, se a cauda CDT, isso quer dizer, ela tem algum erro produzido pela mutação do gene que codifica a RNA polimerase e o pedacinho da cauda CDT nesse caso, se tem algum erro nessa cauda CDT, muito provavelmente as proteínas que adicionam o cap não conseguem se ligar à cauda CDT. E se elas não estão ligadas à cauda CDT mutada, elas não adicionam o cap 5' nos RNAs transcritos por essa RNA polimerase com erro na sua cauda CDT. Então, a subunidade que tem erro, que tem mutação, provavelmente é a cauda CDT. E por que essa mutação resulta em falha em adicionar o cap? Porque provavelmente essa mutação impede com que as proteínas que adicionam o cap se liguem à cauda CDT e façam a adição do cap de maneira simultânea ao processo de transcrição. Ok, Leonardo? Falei 300 vezes durante a aula teórica sobre a cauda CDT. Aí nós não temos dados aqui na questão, Leonardo, para saber se essa RNA polimerase com mutação na cauda CDT conseguiu fosforilar ou não. Há um indicativo pelo enunciado que essa RNA polimerase ela transcreve, então ela provavelmente deve ser fosforilada. Mas mesmo fosforilada, ela tem alterações em aminoácidos que impedem a ligação das proteínas de capeamento, ok? Mas isso eu estou extrapolando, beleza? Mais alguma pergunta ou dúvida, pessoal? Mas vou deixar vocês pensarem mais 2 minutinhos. Se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar. Não tem dúvidas? Contagem regressiva. Não? Bom, então vou dar alguns recados aqui para ficarem gravados nessa aula e para quem for assistir a gravação pegar depois. Bom, tenho corrigido os estudos dirigidos de replicação, o primeiro do NP da turma da Bio, faltam 2, vou tentar terminar de corrigir hoje e postar as notas no Conecta ainda hoje, então mais tardar até amanhã. E amanhã eu começo os da veterinária, a turma é muito maior, então vou demorar mais tempo. Bom, qual foi a minha interpretação dos estudos dirigidos da Bio? As justificativas estão muito curtas,
tá? Então, eu postei, tanto na turma da VET quanto da Bio, o gabarito, as respostas esperadas, tanto do estudo dirigido de estrutura do DNA, que a gente fez lá no ensino presencial em fevereiro, quanto de replicação, tá? Vocês verão que as minhas justificativas são grandes. Minhas justificativas têm 5 linhas, 6 linhas, por quê? São justificativas completas. Nas respostas de vocês, eu tenho reparado justificativas muito curtas, né? E vocês estão fazendo um estudo dirigido com consulta, com tempo. Então, para a prova, que tem questões abertas, eu sugiro que vocês gastem um tempo para redigir as respostas das questões abertas com o máximo de conceitos, com o máximo de ideias, para mostrar para o professor que você de fato estudou, que você sabe. Então, respostas completas em questões dissertativas. Eu leio tudo. Então, em estudo dirigido e prova, eu corrijo questão por questão e avalio a sua resposta com relação a uma resposta esperada, que é uma resposta criada por mim no meu gabarito de correção. Quanto mais próxima a sua resposta é do meu gabarito, mais próximo do total é a sua nota naquela questão, tá? E à medida que tem erros ou que está faltando alguma informação importante, eu vou abatendo alguns décimos e pontos dentro da sua resposta, tá? Frisando aqui mais uma vez a estrutura da prova, a prova já está liberada, foi liberada ontem, vai ficar disponível até o domingo, tá? Deixei até domingo porque às vezes sua internet está melhor domingo, galera vai para o churrasco, você fica mais tranquilo em casa, melhor para você fazer a prova, enfim, está liberado até domingo para vocês. A prova para as duas turmas foi feita com o sistema de aleatorização das questões, então eu criei um banco de dados com várias questões de múltipla escolha, de VOF abertas, e o Moodle aleatoriamente monta a prova para cada aluno, tá? Todo mundo vai fazer uma prova com 5 questões de múltipla escolha, uma de VOF com 5 frases para julgar, como verdadeiro ou falso, e 5 questões abertas. Tranquilo? Vocês terão 1h40 para poder fazer a prova, é um tempo mais do que justo, considerando que a prova é com consulta, tá? As provas no presencial eram maiores, ok? A minha prova acho que tinha, em média, 14 questões no presencial, então eu diminuí. E a distribuição de pontos também está lá no Moodle, mas eu já vou adiantar. Cada questão de múltipla escolha vale 3 pontos, 5 vezes 3, 15. O VOF vale 5 pontos, 1 ponto cada frase. E as questões abertas, cada uma vale 3 pontos, fechando os pontos, os 15 pontos para completar os 35 da prova, tá bom? Vocês, como eu digo, eu não lanço nota no Moodle, então eu vou corrigir as provas, assim como as listas, e lanço nota no Conecta, tá? Os estudos dirigidos, à medida que eu for corrigindo, eu vou avisando as turmas que eu lancei as notas, os gabaritos eu sempre vou colocar. Infelizmente, como as turmas pediram adiamento do estudo dirigido de transcrição, né? A Bio tem prazo para entregar até hoje e a VET até quinta, eu não posso liberar o gabarito essa semana, né? Então, infelizmente, por vocês terem pedido o adiamento, esse gabarito vocês vão ter acesso só semana que vem. Tranquilo? E acho que os informes gerais são esses, né? E aí, semana que vem, a gente já começa a trabalhar um novo conteúdo de Biomol, né? Que é o conteúdo de síntese proteica de tradução. Tá bom? Tenha mais alguma pergunta ou dúvida, gente? 1 minutinho para vocês apresentarem. Se tiver perguntas sobre prova, perguntas sobre atividade, qualquer coisa. Aproveitem esse momento para tirar alguma dúvida em tempo real. O exame especial, o Leonardo, que é a única prova que a gente tem no final do trimestre, né? Vai ser uma prova também pelo Moodle. Geralmente, quando eu faço exame especial, eu faço um VOF grandão, tá? Então, eu faço um VOF com 20 frases, né? A prova vale 100 pontos, 100 dividido por 20, cada uma vale 5 pontos, né? Você tem que acertar 12 das 20 para conseguir os 60 pontos. Mas eu acho que está muito longe de pensar em prova de recuperação, né? Por um lado, eu acho que vocês no ANP têm uma vantagem que vocês estarão fazendo a prova com consulta.
Se estivéssemos no ensino presencial, vocês estariam fazendo uma prova de mesmo nível de complexidade sem consulta a nada. Então, eu acho que vocês deveriam aproveitar essa oportunidade do ensino não presencial, estudar antes de fazer a prova, né? Pegar os resumos, pegar as videoaulas, pegar os slides, repassar a matéria, deixar o seu material de consulta ali disponível, escolher um horário onde, né, sua casa esteja tranquila, sua internet esteja de boa qualidade, abre a prova, faça com tranquilidade, né? Leva uma garrafinha d'água. A prova não está difícil, tudo foi explicado, mas tem que interpretar, né? Questões aqui, como por exemplo, essa da Fabiana, a 9, questão do Natan, aqui a 8, são questões de raciocínio. Esse é o tipo de questão que eu gosto. E reforço, respostas completas. Escreva o máximo que vocês puderem. É preferível, para mim, para Rafael, pecar pelo excesso numa resposta aberta do que pecar pela falta. Ok? Mais alguma coisa, gente? Bom, de toda forma, na quinta-feira de manhã, nós teremos mais um encontro online, né? O formato dele vai ser o mesmo do de hoje. Vocês vão poder tirar dúvidas. Caso algum de vocês que está aqui agora tiver uma dúvida até quinta-feira de manhã, volte a participar, traga essa dúvida, traga discussão. Pessoal da biologia não o tem usado fora, já estou careca de falar com vocês para usar. Eu tive uma postagem no fórum da turma da biologia, que foi do Anderson, e só. Né? Então, eu estou interpretando que vocês não têm dúvidas. Mas na hora que eu corrijo o estudo dirigido de vocês, eu vejo que tem dúvidas, tem respostas incompletas. Então, usem o fórum, eu respondo. O pessoal da VET que está aí não me deixa mentir, eu respondo o fórum praticamente ou no mesmo dia ou no outro dia. Então, eu não enrolo para acessar, eu acesso os fóruns todo santo dia de todas as minhas turmas. Então, o pessoal da veterinária que tem usado o fórum sabe. Pois a dúvida, no mais tardar no outro dia, a resposta está sendo postada por mim. Né? E eu espero que tenha ajudado o pessoal da veterinária as dúvidas do fórum que eu já respondi. Ok? Então, sigam as minhas dicas, sigam as minhas orientações. Essa prova não está difícil, mas eu sugiro que vocês levem ela a sério. Tranquilo? Qualquer dúvida ou pergunta, entre em contato comigo pelos canais de comunicação, Fórum do Moodle, meu e-mail, meu WhatsApp, aula online da quinta-feira. Se tiver dúvida, volta a participar. É de 9h40 às 11h20, tá? E não deixem de entregar perguntas resumo de transcrição e o estudo dirigido de transcrição. Prazo máximo para a bio hoje, prazo máximo para a VET quinta, e a prova está disponível para vocês até domingo. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Para quem não voltar na quinta-feira na outra aula online, até terça-feira que vem à noite. Beleza? Se cuide.